Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, hoje é o dia que fez o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: alegremos e regozijemos nesse dia. Hoje mais um dia de bênção, mais um dia de vitória e, acima de tudo, um dia de salvação para a nossa casa e nossa família, né? Estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos. Eu tenho uma palavra para o meu e para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, né? Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Gostaria que você entrasse, que você compartilhasse, que você se inscrevesse nesse canal que está passando aí embaixo aí. O canal está escrito aí, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Você se inscrevesse nesse canal, você deixasse o like, o seu joinha, para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas, para a gente estar ganhando alma para o reino. Amém? Posso contar com você? Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Se inscreva aí, faça esse favor, que você só tem a ganhar com a palavra de Deus. Querido, estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos e eu quero falar hoje no livro do Êxodo capítulo 20, verso 12. Êxodo 20, 12, né? 20, 12. Querido, princípios geram milagre. O princípio, ele gera milagre, né? Vamos falar a respeito disso hoje, para o meu e para o teu elevo espiritual. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Amém? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, hoje nós podemos presenciar uma desonra muito grande a respeito de pais e mães. Hoje a gente estamos vivendo no século 21, onde o Deus desse século cegou o entendimento do povo, onde o Deus desse século, chamado Satanás, cegou o entendimento do povo em geral, principalmente a de jovens. Hoje o mundo está muito atrativo, tem muitas atrações para chamar a atenção dos jovens. E em cima disso, Satanás está fazendo a sua festa. Satanás está impetrando aquilo que é esvaziar o céu e encher o inferno. Porque a função dele é essa: é tirar o foco que é Deus, é tirar o foco que é a família, é tirar o foco que é honrar pai e mãe,
A intenção dele é fazer tudo isso, porque ele fazendo desta forma vai encher o inferno com mais rapidez. E a palavra de Deus está nos dizendo: honra pai e mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Querido, todas as vezes quando honramos nosso pai e nossa mãe, a tendência é o Senhor multiplicar os nossos dias. Quem sabe que você conhece alguém que nunca honrou pai e mãe. Aí você olha aquele que nunca honrou seu pai e sua mãe e olha aquele que honra o pai e a mãe. Vê se tem diferença. Tira suas próprias conclusões, porque a diferença é gritante para aquele que honra e para aquele que desonra. Os que desonram vivem uma vida totalmente desestruturada. O que desonra não tem pé firme. O que desonra não é sustentado pelo o que ele faz. Muito pelo contrário, é até tirado. Então, o princípio ele gera milagres. Se eu estou hoje aqui falando com você, é porque um dia eu tive princípio de família. Tinha uma família que era rígida na educação dos filhos. O que mais a gente vê hoje são mães que alisam a cabeça do filho. Querido, tem que ser 2 pesos e 2 medidas. Não se pode passar pano naquilo que está errado. Porque se estamos dizendo para honrar pai e mãe, nós temos que muitas vezes usar pulso forte para que eduque uma criança. Porque a vara da criança ela não pode ser tirada. Não espancar, mas a vara não pode ser tirada da vida da criança. A Bíblia diz que todas as vezes quando eu honro meu pai e minha mãe, jovem, o Senhor acrescenta os meus dias na terra. E a Bíblia ainda vai dizer ainda que o princípio do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, a gente só tem a ganhar quando fazemos a vida ser colorida da forma que Deus quer. A tendência nossa é crescer ministerialmente, crescer espiritualmente e crescer do seio da família, quando nós respeitamos leis e regras. Lei foi feita para respeitar. E a lei da natureza é que respeitamos pai e mãe, para que se acrescente os nossos dias na terra. Infelizmente, a gente vê hoje o mundo ser dominado pelo príncipe desse mundo que é Satanás. A gente vê Satanás entrando de uma forma sutil, tão sorrateiramente que as pessoas não percebem, porque vem manso, vem tranquilo, vem falando que isso aqui é de Deus, que aquilo outro não tem nada a ver, que aquilo que você vai fazer, você pode ficar tranquilo, que isso aí Deus não desaprova. Querido, eu sou de uma época em que bastava apenas um olhar, era só olhar que a gente já entendia aquele olhar o que estava falando. Hoje você pode olhar, pode gritar, pode falar, pode pegar uma varinha, que a criança está fazendo a mesma coisa. Quando eu vejo no livro de Provérbios dizendo que ensina o caminho teu filho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar, é porque tem que ser um caminho reto,
um caminho de retidão? Como eu vou aconselhar um filho, um neto, se minha vida está toda errada? Como eu vou aconselhar o meu filho? Filho, não faz isso, se eu estou fazendo pior do que ele. Filho, não faz aquilo outro, que aquilo vai te levar para o inferno. Ele vai olhar para mim e vai falar assim: olha, então você está caminhando a passos largos, porque você só faz coisa errada. Então devemos corrigir o nosso filho agora, para que amanhã não vá visitar ele em uma porta de uma cadeia, em um presídio, em uma delegacia. Querida, a coisa mais triste do mundo é você visitar um filho em uma penitenciária, saber que ali o diabo impera, saber que ali o diabo e os seus anjos estão fazendo as suas maldades, um matando o outro, outro matando um, para que o reino dele cresça ali naquele lugar. Então, todas as vezes que você se lembrar desta palavra, lembre que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Lembre que Deus não vai fazer nada se não for da sua vontade. Deus te deu livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. Deus diz assim em Deuteronômio: eis que diante de ti eu pus a porta, eu pus a vida e a morte, a vida para que viva. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta. Querido, essa porta chamada graça ainda se encontra aberta. Essa porta se chama família, ainda está aberta. Todos os homens e mulheres que sempre obedeceu seus pais e suas mães, hoje já passaram dos seus 40, 50, 60 e vai por aí. E todo aquele que nunca obedeceu, o máximo que vive são 21 anos, porque se acha dona do seu próprio nariz, porque faz o que tem para fazer sem prestar conta a ninguém. Enquanto estiver na tutela do pai e da mãe, comendo e bebendo e dormindo, tem que prestar conta sim, tem que respeitar, porque ainda está debaixo do teto. Todas as vezes que eu desobedeci a minha mãe, ela sempre me castigava, mas ela nunca me castigou para me matar, ela nunca me castigou para me sair fora da linha, sair do caminho, não, muito pelo contrário. O castigo que minha mãe me deu sempre foi para me ser um homem verdadeiro, um homem que compra e paga, um homem que não vive de favores, um homem que está sempre à frente, na linha de frente, para a sua casa e para a sua família. Queridos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Se ela diz que acrescenta os teus dias na terra, porque vai acrescentar os teus dias quando você aprender a obedecer. O mundo está te ensinando tanta coisa, mas a palavra de Deus só te ensina uma verdade, que é obedecer. Quando eu obedeço os princípios da Bíblia, principalmente, que é honrar pai e mãe, quando eu obedeço os princípios, que é honrar a minha liderança, não tem como dar errado, não tem como olhar para trás e falar eu fiz coisas erradas, não tem como, porque o princípio que está estabelecido em todo mundo é sempre honrar a pai e mãe. Você sabe por que a palavra está sendo pregada desta forma? Porque ainda há tempo, porque ainda tem tempo de voltar atrás e pedir perdão e falar que vai fazer melhor e vai ser melhor. Queridos, em toda a Bíblia, todo aquele que obedeceu teve sucesso na vida. Todo aquele que obedeceu os princípios do Senhor, todo aquele que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, o Senhor só fez acrescentar na vida dele. A gente perde com Deus, perde com a família,
porque a gente não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita liderança e nem tampouco respeita a Deus. Quantos homens têm caído na lona, quantos homens têm caído na sarjeta por falta de respeitar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus falou que vai acontecer no tempo determinado por Ele. Porque nada está fugindo, nada fugiu, porque tudo está no controle do Labalacalabam. Tudo está no controle de Deus. Pode fugir do meu, pode fugir do seu, mas nada foge do controle de Deus. Nada foge dos olhos de Deus, que até então a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo que passa por toda a terra. Quando eu vejo no livro do Êxodo uma promessa de Deus, um mandamento de Deus com promessa, é que se respeite para que se acrescente. Todo aquele que respeita, querido, ele tem uma ordenança de Deus de ser bem sucedido em tudo que faz, em tudo que coloca as suas mãos. Então a palavra de Deus está nos dizendo: se eu quero ser feliz, Salmo de número 128, olha o que diz Salmo 128. Salmo de número 128, para você meditar no que nós estamos falando. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um princípio de obedecer a Deus sobre todas as coisas. Bem-aventurado quer dizer feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Não adianta eu querer ser sábio sem respeitar princípio. Eu vou acabar sendo um tolo com todas as coisas que estão por vir. Então, lembre sempre de uma coisa, que tudo que fazemos por nossa conta e nossa própria vontade. É respeitar e desrespeitar. Cabe a você entender, cabe a você procurar e ver verdadeiramente que nunca foi conselho para te matar, nunca foi palavras jogadas ao vento. Pai e mãe nunca falou nada que fosse acabar com a sua vida, muito pelo contrário, só falou para te levar mais perto de Deus, para que você se achegue no seio da família e vive uma vida de princípio com Deus. Porque todo aquele que tem princípio, querido, ele não quebra regras. Todo aquele que vive de princípio com Deus, ele não vai quebrar regras, ele vai simplesmente obedecer o que está sendo pregado, o que está sendo falado e o que está sendo anunciado. Não coloca em prática e não vive porque não quer. Porque aqueles que quebram princípio têm uma vida totalmente oposta naquela que Deus quer que ele viva. Aqueles que quebram o princípio têm a vida totalmente errada diante de Deus. Talvez eu esteja falando com um jovem que acha que a vida é para ser vivida da maneira que ele quer. Quem sabe que eu estou falando com uma jovem
que acha que fazendo desse jeito vai ter resultado. Porque a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece perfeito, que parece direito, que parece ser colorido, bonito da forma que ele quer. Só que a Bíblia também diz que há caminhos que conduzem à perdição, à morte. Parece bonito aos seus olhos, mas conduz para a perdição, ou até mesmo para a morte eterna. Porque quando quebramos princípio, quebramos a regra e aquilo que Deus nos ensinou, que é honrar pai e mãe. Jamais quebre seus princípios por causa de quem quer que seja na rua. Aprenda uma coisa: se está aconselhando, porque vai te fazer bem. Ah, pastor, mas se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Querido, o maior conselho que um pai e mãe tem dado é quando diz que não anda, que não vai, que não vê. Olha, você pode escrever que o pai está pensando lá na frente, porque se andar com fulano vai se dar mal, se andar com ciclano vai se perder, se andar com quem quer que seja, que não seja de Deus, a tendência é caminho de morte. Então, para mim e para você meditar nessa palavra de hoje, que não devemos quebrar princípio, principalmente os princípios de Deus. Aprenda a honrar a Deus sobre todas as coisas. Aprenda a saber que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aprendam a dizer não para o pecado e sim para o reino de Deus. Aprenda que Deus jamais vai fazer algo sobre você no qual você não vai poder suportar, porque tudo está na mão, está no controle de Deus. Nós tiramos da mão de Deus e colocamos na mão do homem, colocamos na mão do diabo, para que as coisas sejam resolvidas. As coisas só resolvem quando Deus é a primícia, quando Deus está na frente de tudo. Quantos homens e mulheres estão perdidos, achando que do jeito que eles estão fazendo é o jeito certo, que do jeito que eles vão fazer vai se dar bem. Pode até se dar bem em uma hora ou outra, mas não vão se dar bem ao tempo todo. Porque a Bíblia diz: quando eu honro pai e mãe, o Senhor acrescenta os meus dias na terra. Amém? Querido, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Querido, existe maldições que ela pega geração a geração. Ou seja, a bisavó não foi feliz, a avó não é feliz, a mãe não é feliz, os filhos não são felizes, porque lá no começo de tudo, lá onde nasceu a primeira geração, houve quebra de princípio. Alguém quebrou princípio na sua vida, na sua casa, na sua família, e hoje, por quebrar esses princípios, não deixa você ser feliz, não deixa a sua casa ser feliz. Nós vamos orar para que Deus quebre toda a maldição da sua casa, toda a maldição da tua vida, e você seja uma pessoa feliz a partir de hoje. Eu quero chamar a tua atenção para que a partir de hoje não quebre princípio, respeite o que tem que ser respeitado, principalmente o nosso pai e a nossa mãe, que é o nosso tutor aqui na terra. Eles é que nos conduz. Talvez não tenha conduzido, porque lá atrás teve quebra, teve maldição jogada nessa família, e hoje nós vamos quebrar essa maldição através da oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo,
ela pode muito em seus efeitos. Eu vou orar daqui, você vai orar daí, e o Senhor vai englobar e fazer esta obra de maneira grandiosa. Não quebre princípio, não quebre princípio, porque se quebrar princípio, traz maldição, mas o verdadeiro princípio, ele gera milagre. E nós vamos orar para que esse milagre seja gerado na tua casa agora. Amém? Então, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai, meu Deus, eu entro hoje na Tua santa e gloriosa presença em oração. Pai, primeiramente te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, Deus, e até o gesto que eu cometo diante de Ti. Pai, uma coisa que o Senhor conhece é o nosso coração, é o meu coração. Pai, o Senhor sabe que eu jamais quebrei princípio familiar. O Senhor sabe que eu sempre respeitei meu pai e minha mãe. É por isso que o Senhor prolongou os meus dias aqui na terra. Pai, nós vivemos hoje, Senhor. Nós vivemos hoje numa demanda muito grande, onde dentro do seio da família, o pai e a mãe já não conversam, já não tem diálogo. E muitas vezes vê até o teu casamento sendo jogado em uma lata do lixo. Pai, repreenda esses espíritos da separação, esses espíritos que conduzem o jovem à rebeldia, Pai, porque fazendo isso eles estão quebrando o princípio, Pai. Pai, repreende todo espírito hereditário que não deixa essa casa, essa família ser feliz. Pai, que essas doenças que vêm passando de geração a geração, o Senhor joga por terra, Senhor, todo o mal desta casa e desta família. Pai, coloca essa família no verdadeiro altar, que é o teu coração. Pai, que essa família venha entender que sem Ti nada pode fazer, Pai. Então, mais uma vez eu te peço, toma a minha família nas Tuas mãos, o meu filho, os meus netos, os meus irmãos, a minha esposa nas Tuas mãos, a minha vida nas Tuas mãos. Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai, com a certeza que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Senhor. Pai, que o princípio vai gerar milagre na minha vida, na minha casa e na minha família. Tira do nosso meio, Pai, aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te louva, aquilo, Pai, que vai de encontro à minha necessidade, mas muitas das vezes não vai de encontro, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer. Então joga por terra, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado no seio da família, toda desobediência, toda palavra contrária, todo disse-me-disse, Pai, como ministra a Tua palavra, nós repreendemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós repreendemos todo o mal dessa casa, dessa vida e dessa família. Pai, vai adiante, Senhor, nos dando vitória, nos dando salvação, salvando a nossa casa e a nossa vida e nossa família. Porque, Pai, eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, então fica conosco num dia chamado hoje, nos dando um dia de paz, um dia de alegria, meu Deus, e acima de tudo um dia de salvação, porque entrega esse dia, Pai, nas Tuas santas e gloriosas mãos, crendo numa grande vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Essa palavra, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra pai e mãe. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Tá passando aí, ó. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes.
Gostaria muito de contar com você para compartilhar, para deixar seu like, para se inscrever nesse canal que está passando aí, ó. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Se inscreva nesse canal. Deus vai acrescentar bênçãos e vitórias na tua vida. E se você gostar, compartilhe, escreva um comentário, escreva o que está achando, o que você gostaria que a gente pregasse. Escreva aí nesses comentários aí, que nós vamos fazer a vontade de Deus e a sua também, tá bom? Então, ó, querido, fiquem todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Amém? Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Tá passando aí. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não a paz falsa que o mundo te oferece, mas a paz que excede todo entendimento. Porque o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Todos juntos, diga amém, amém e graças a Deus. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Amém, querido. Que Deus possa estar te abençoando no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Amém? Então fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Todo-Poderoso. A paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Fique com Deus, a paz. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Compartilhe aí, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deus abençoe.